porque acaba de ter uma informação confirmada pelo governador do Rio Grande do Sul, de que o número de mortes em decorrência do ciclone aumentou muito. Quando a gente começou entre nós, a gente contabilizava 7 mortes, e agora esse número subiu para 21 mortes. A gente vai ao vivo para Porto Alegre agora, certo, Fábio? O Vicente Medeiros está com a gente e traz mais informações. Diga, Vicente. Fábio, essa atualização vem por parte de uma coletiva de imprensa que acontece neste momento do governador Eduardo Leite lá em Lajeado. Ele estava aqui em Porto Alegre durante a manhã, ele pegou um voo para a cidade de Lajeado e de lá ele vem atualizando algumas informações e a atualização então subiu para 21 o número de mortos. O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar foi vistoriar residências lá na cidade de Mussum e localizou 15 corpos. Então, a chuva que caiu no final de semana, segunda-feira, aqui na região sul do país, resultando em 22 mortes. Nós temos uma em Santa Catarina, devido à queda de uma árvore durante um temporal. Os ventos, conforme a Defesa Civil Catarinense, por causa dessa vente fria, chegaram a 110 km por hora. E agora nós temos mais estas mortes no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos 6 óbitos ali, só aqui no estado, e agora subindo, então, para 21, devido a estes 15 corpos encontrados em Mussum. O trabalho segue lá na cidade do Vale do Taquari, porque ontem imagens que foram repassadas a nós, a cidade estava completamente embaixo d'água, mais de 80% da cidade estava com problemas devido à forte chuva que caiu no final de semana e também na segunda-feira. O governador Eduardo Leite, então, trouxe as informações nesta coletiva de imprensa. Acho que nós temos aí uma sonora para rodar dele. Centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas foram resgatadas, mas infelizmente eu recebo a informação agora de 15 corpos localizados no município de Mussum. Isso nos causa imensa dor, o que faz elevar o número de mortes de 6 para 21 mortes neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes num evento. Centenas de pessoas foram salvas, centenas de pessoas foram resgatadas, mas infelizmente eu recebo. Então, temos esta fala do governador Eduardo Leite e também nossa reportagem acompanhando lá de Lajeado, logo mais trazendo mais informações. E em Lajeado, um dos municípios mais afetados, nós temos o relato do Arthur Bergman, que contou que acordou durante a madrugada, assustado com a elevação do rio. Ele que mora lá na cidade de Lajeado e relatou que pegou um barco para tentar sair de casa junto com 2 crianças. O barco acabou virando e ele precisou ficar agarrado em um poste com essas 2 crianças até a chegada de salvamento. Vamos ouvi-lo. Peguei, o vizinho pediu para ajudar para salvar as crianças, né? Peguei e ajudei a salvar as crianças. E daí cheguei no lugar de entrega para entregar as crianças, o caico tombou, segurando o fio de luz. Mas aí segurei uma meia hora até o barco vir, mas consegui salvar as crianças. Virou o caico com as crianças e tudo dentro? Pegou no fio de luz e virou os 2 caicos. Tinha criança de 10 anos e dia de 8. E aí o que tu fez? Salvei, eu aguentei as crianças no poste até o barco vir. Os caras me pegaram, não tinha força, os caras me pegaram assim, né? Não tinha força pra nada, eu tava com frio, sabe? Não tinha força. Meia hora na água gelada, 6 horas da manhã, um frio batendo. E os nossos últimos números da Defesa Civil, 1.600 pessoas estão desabrigadas, 2.700 pessoas desalojadas e até o momento nós temos 247 pessoas resgatadas. Este número deve aumentar. O governador Eduardo Leite e a Defesa Civil têm frisado que a prioridade agora é salvar vidas, atendimento a essas pessoas, e o número ele tem atualizado bastante porque ainda há muitas pessoas ilhadas, sem luz e ainda precisando de ajuda, algumas até em cima de telhados, e conforme os dados foram chegando, nós vamos atualizando aí para os ouvintes da Band News. A situação é bastante dramática ainda então no sul, só a gente confirmando os números aqui, porque eu falei em 7 mortes, eram 6 mortes no Rio Grande do Sul e 1 morte em Santa Catarina, 7. Agora com mais essas 15, então totalizam 21 mortes no Rio Grande do Sul, mais a de Santa Catarina, 22 mortes. E Vicente, talvez você não tenha essa informação, mas só para a gente entender com maior clareza e tentar apurar caso não tenha ficado claro. O governador, nessa fala dele que a gente acaba de colocar no ar, ele não esclarece em que condições esses corpos foram encontrados. Se houve um desmoronamento, um acidente no mesmo local, são todos na mesma cidade, mas ele não deixou claro nessa coletiva como foi que esses corpos foram encontrados?
Não, Adriana, e até nós estamos aqui em contato com as nossas equipes lá para conseguir mais detalhes, até por parte da Defesa Civil, mas as imagens que chegam de Mussul são assustadoras, porque a gente enxerga boa parte da cidade completamente embaixo d'água. Então a gente tem apenas informação do Corpo de Bombeiros, que encontraram 15 corpos na cidade de Mussum, mas sem ainda o detalhamento de quais motivos, o que teria acontecido para a gente chegar aí neste triste número. Se você tiver daqui a pouco mais detalhes, encaminha aqui para a gente esclarecer o que aconteceu, porque como ele diz, a cidade está debaixo d'água, pode ser correnteza, pode ser, né, pessoas que foram arrastadas, ou, já que os corpos foram encontrados, pode ser desabamento, desmoronamento também. E a gente já muda de assunto, porque tem outro assunto relevante também no Rio Grande do Sul, né, Fábio? Bem importante, porque teve julgamento hoje referente a Boate Kiss, não é, Vicente? Conta pra gente, atualiza também como é que ficou esse caso. Isso, o STJ rejeitou, então, o pedido do Ministério Público Gaúcho para restabelecer a condenação de 4 pessoas do caso da Boate Kiss. Portanto, segue valendo a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que anulou o júri, que ocorreu em 2021, e um novo julgamento será marcado. O Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, Alexandre Saldes, ressalta que respeita a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas lamenta que o recurso não tenha sido aceito. Ele garante que o Ministério Público continuará lutando pela responsabilização de todos os envolvidos. Na Band News aqui mais cedo, nós conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Esta decisão do STJ derruba, então, uma possibilidade de êxito por parte do Ministério Público, caso tente um recurso no STF, e para o professor Gustavo Sampaio, um novo julgamento não anula as provas reunidas e apresentadas no processo. Lembrando que o incêndio na Boate Kiss ocorreu em janeiro de 2013, deixou 242 mortos e 636 feridos. Não temos uma data deste novo julgamento, desse novo júri, que será remarcado, e conforme forem atualizando, nós também trazemos essa informação. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Chama a gente qualquer atualização sobre os efeitos aí terríveis desse ciclone. Boa tarde, bom trabalho, viu? Valeu, obrigado.